Bom dia, graça e paz. Bom dia. Glória a Deus por mais essa manhã. Aleluia. Que seu dia seja abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Doroteia, Nélia. Glória a Deus. Bom dia, Cristiane. Dri, graça e paz. Glória a Deus por mais essa manhã que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos nos preparando, aguardando as pessoas entrarem. Façam seus convites a outras pessoas também. Sei que é cedo, né? Mas aprove ao Senhor estarmos aqui nesse horário. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, povo lindo de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Você tá bem? Estou bem, bem confiante. Descansar. Bastante bom. Jesus. Telefone, Glória a Deus. Bom dia a todos que estão entrando aí, povo amado do Senhor, povo amado. Rapaz, ontem eu tive o privilégio de conhecer o irmão Patrício, algumas pessoas que estão aí na live conosco. Que bênção, hein? Eu tranquei. Bom dia, povo lindo. Bom dia, pastor. Rapaz, que Patrício amoroso, né? Que cara, um coração extraordinário. Conhecemos algumas pessoas aí. Tava todo mundo ansioso para te conhecer. Que bênção. Eu nem contei que o senhor iria, porque não era certeza, né? Falei, vai que eu crio uma expectativa. Então, melhor não frustrar, se fosse o caso do senhor não poder comparecer, né? Uhum. A Marilza. Rapaz, olha aí, ó. Vamos orar. Jesus vai preparar um dia para a gente reunir todo esse povo num lugar só. Glória a Deus. Jesus. Deus é maravilhoso. Em todo tempo. Cadê o Antônio? Marilza aí, firme e forte, hein, Marilza? Vamos orar? Vamos. Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelas poucas horas de descanso, mas o Senhor é aquele que nos restaura, que nos fortalece. O Senhor é aquele que revigora as nossas vidas, porque a Tua palavra nos traz saúde, a Tua palavra nos traz direcionamento, a Tua palavra faz milagres acontecer na nossa vida, a Tua palavra nos restaura. A Tua palavra, Senhor Deus, blinda as nossas vidas de todo ataque das trevas. A Tua palavra nos fortalece. A Tua palavra é o nosso principal alimento. A Tua palavra, Senhor Deus, é o GPS das nossas vidas, é o manual da vida de todo cristão. Senhor Deus, aquele que segue os conceitos e princípios da Tua palavra e não transgride a Tua palavra, não infringe as Tuas leis, não infringe, Senhor Deus, os Teus preceitos. Aqueles que verdadeiramente importam para a igreja gentílica, Senhor. Pai, com entendimento, viver com intensidade, com amor. Senhor Deus, nós recebemos do Senhor tudo que precisamos. Seja, Pai, saúde, seja, Senhor Deus, finanças, seja que portas que precisam se abrir, tudo, Senhor Deus, alinhamento familiar, tudo está dentro dos conselhos da Tua palavra. Então, Pai, que cada dia mais a nossa mente, Senhor Deus, esteja alinhada ao propósito eterno daquilo que a Tua palavra estabeleceu para as nossas vidas.
Mesmo quando Paulo escreve, Senhor Deus, que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em glória por Cristo Jesus. E nós cremos nessa palavra. E nos escolheu nele nos elegeu, nele nos amou para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Obrigado, Senhor Deus, por esse cuidado, obrigado por essa escolha, obrigado, Senhor Deus, por ter salvo as nossas vidas de um mundo de perdição, de pecado, de transgressão, de maldade, Senhor Deus, e nos trazer para o reino do Filho do Teu amor. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e nos elegeu no Senhor. Agora, Senhor Deus, continua falando conosco e trazendo toda orientação ao nosso espírito, Senhor Deus, porque o nosso espírito tem fome e sede da Tua presença, o nosso espírito muitas vezes sentimos saudades do céu, saudades do nosso lugar de origem, Senhor Deus, da nossa casa, para onde um dia nós voltaremos para a Tua presença, Senhor Deus gloriosa, para contemplarmos o Senhor face a face e sermos servidos naquela grande mesa pelo Senhor naquele dia, Pai. Nós ansiamos por esse dia. O nosso anseio, Senhor Deus, é nos encontrarmos com o Senhor em glória, com um corpo glorioso, transformado. Por isso, nos prepara e nos ajuda a nos alinhar para esse encontro, para esse grande dia, Pai. Mas que possamos todas as manhãs ter, Senhor Deus, essa expectativa de nos encontrarmos com o Senhor na palavra, antes daquele grande dia. E nós somos gratos a Ti, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez, no nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só ver se o Antônio entrou para poder inserir ele aqui. Uhum. A gente já começa. Ainda não. Pode começar na hora que ele entrar, a gente chama ele. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 8, a partir do verso 11. Vamos lá. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi, para o novo palácio que ele havia construído para ela. Lembrando, para ela. Sim. Ai, meu Deus. Disse, minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Depois Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele, diante da sala da entrada do templo. Conforme Moisés havia ordenado, oferecia sacrifícios aos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais, a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Segundo as instruções de seu pai, Davi, designou os turnos dos sacerdotes. Também encarregou os levitas de dirigirem o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Designou por divisões os guardas das portas, de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi, com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros, foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos à margem do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta para o rei Salomão 15.750 quilos de ouro. Ó, Acho que o Antônio entrou aí. entrou, já aceitei. Ó. Vamos lá. A casa da filha do faraó e a santidade do reino. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi. Os sábios explicam que Salomão não permitiu que ela permanecesse perto da arca, porque os lugares santificados não devem ser misturados com influências estrangeiras.
Na realidade, ele já abriu uma brecha quando se casa com ela, porque, né, não podia casar com mulher estrangeira. Mas como ele queria manter a paz no reinado dele, ele usou isso como estratégia, mas não era permissão de Deus, nunca foi. Ou seja, os sábios ainda ensinam que Salomão começou bem, mas aqui já apareceu uma brecha espiritual. As pequenas concessões, né? Isso. Sempre tem um começo. Isso. Então, segura no seu espírito. Uma brecha espiritual, ou seja, tolerância com alianças políticas que comprometeram a pureza do culto. Existe aliança que a gente não pode fazer, que vai comprometer a aliança do culto, a aliança da adoração e de uma vida realmente dedicada ao Senhor. Então, se a gente começa a abrir brecha espiritual e tolerar algumas coisas que a palavra de Deus não permite, que já é a ordenança do Senhor, a coisa vai se complicar. Vai, por causa que já abriu, tanto é que ele... A presença da arca aponta para a Shekinah, presença divina. Onde a presença de Deus não pode levar misturas, não pode haver mistura espiritual. Não pode haver mistura espiritual. Né? O que acontece quando há mistura espiritual? O misticismo começa a acontecer no meio cristão. Além do misticismo começar a acontecer, pessoas que saíram do ocultismo, pessoas que vieram, né, desse mundo espiritual de trevas, muitas vezes até vêm para Cristo, mas não rompem seus pactos, não rompem as suas alianças que fizeram com as trevas, e vêm no meio cristão e causam um problema, e causam um monte de confusão, conflitos e até destruição de ministérios, né? Então a gente tem que estar muito alerta quanto a isso. Então, aqui, nesse caso, foi o começo da ruína do reinado de Salomão. Apesar dele ter reinado durante 40 anos, que nós vamos ver isso, né, durante o texto de hoje, mas Salomão abriu muitas concessões, né, biblicamente falando, né, pela Torá, o rei de Israel ele tinha direito a 18 esposas. Salomão teve 300 esposas. 300 esposas, além de 700 concubinas. Né? Ou seja, a promiscuidade sexual entra dentro da terra de Israel por causa da idolatria, porque ele começa a trazer esposas estrangeiras. A esposa estrangeira traz o seu ídolo, o seu Deus para dentro do território, da nação, para Jerusalém, e daí a coisa começa a se complicar. Né? Então aí já há uma mistura. Não se mistura santidade com alianças que enfraquecem. Não se mistura santidade com alianças que enfraquecem. Enfraquece a mente, o coração, enfraquece o propósito, enfraquece a fidelidade. Exatamente. Compromete a fidelidade. Porque o coração é o templo. Uhum. O coração é o templo e precisa ser separado. Além de ser separado, tem que ser sagrado. Isso aqui tem que ser separado, sagrado ao Senhor. Sagrado ao Senhor. Salomão oferece sacrifício conforme Moisés ordenou. Ele cumpriu o ritual conforme a palavra, mesmo sendo rei, ele submetia a lei. Mesmo com sabedoria, Salomão precisava da estrutura da palavra. Ninguém está acima dela. Ninguém está acima da palavra. Ninguém. Jesus também viveu dentro da palavra, mostrando que a obediência não é anulada pela unção. Eu posso até ser ungido, mas eu não posso anular a palavra. Se eu transgredir a palavra, vai dar ruim para a minha vida. E não só para a minha vida, como para todas as pessoas que estiverem debaixo da minha autoridade ministerial. Né? Ou seja, intimidade com Deus exige disciplina espiritual. Não basta unção, é necessário ordem. É necessário eu li aqui, ordem. Perdão, pastor. Você falou uma coisa, ontem eu caí num estudo que ficou muito forte. Tá aqui, ó. Lá em Apocalipse 22, diz isso, que aquele que retirar qualquer coisa da palavra vai ser retirado no mundo vindouro.
muito forte. Eu não sei, não vou ler isso tudo aqui, mas o senhor comentou isso aí, e eu sei porque essa questão do respeito à palavra é muito, 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 Não muito basta temor. unção, porque só unção não é necessário. Como a gente tem aprendido, tem falado, a unção não imuniza a queda e não imuniza também o erro e as alianças que não devemos fazer. Então não basta unção, é necessário uma ordem espiritual na nossa vida. E a ordem é o quê? É olhar para a palavra e obedecer ela. Salomão seguiu o modelo de Davi. Não criou algo novo, mas preservou a tradição. A ordem no templo reflete a ordem celestial. A comunidade messiânica reflete o templo espiritual. Cada função importa, está falando aqui dos trabalhadores. Deus trabalha com ordem e estrutura. Honrar gerações espirituais anteriores é essencial. Assim se conclui toda a obra. Tudo foi feito com precisão, sem improviso. Quando o templo físico está pronto, Deus busca o templo interior. Quando o templo físico está pronto, Deus agora começa a buscar, né, dentro de nós o templo interior. O verdadeiro templo agora é a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma. Tudo em nós regenerado completamente. Deus quer terminar a obra dentro de nós. Não basta construir externamente. Não basta ter um templo belo, lindo, bonito, com um monte de lustre, luzes, um altar, um palco maravilhoso, cadeiras, né, extraordinárias para sentar confortáveis, ar-condicionado, né? Não basta tudo isso. Isso é importante, né? Em alguns lugares, não em todos, né? Tem coisas que não tem necessidade. Só que, como diz a pastora Tânia, é melhor você batizar na água bem gelada do que ir por fogo do inferno, né? Então, às vezes, é melhor você estar dentro do fogo do Espírito Santo mesmo, com calor, sem ar-condicionado, do que você, né, estar fora de um ambiente de glória. Então, não é a estrutura que vai dizer se o Espírito Santo está ali ou não. É o nível de santidade que nós estamos diante do Senhor, buscando a Ele. Separação, né? Tem coisas que realmente a gente tem que vigiar ao extremo. Ao extremo que eu falo para realmente não abrir brecha. Exatamente. Nesse caso aí, ele acabou casando, fez uma aliança, né, com essa mulher, automaticamente uma aliança com o teu povo, que naquela época lá era uma aliança, né? E tem uma frase aqui, ó: não adianta tentar santificar uma decisão que nasceu fora da vontade de Deus. Uhum. Pode isso aí, porque depois você vai tentar santificar, vai tentar fazer dar certo, tentar, não, tá tudo bem, sendo que se a palavra diz que não, é não, né? E aí cai naquela coisa, vai dar consequências. Tanto é que, o que a gente acabou de ler, né? Ele falou, pô, vou tirar ela daí, não vou deixar ela daí, porque ele já Sabia que não podia misturar. não podia misturar. Pastor, eu achei o versículo, você quer que eu leia? Pode ler. Em Apocalipse 22. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na vida santa, que são descritas neste livro. Uhum. É isso aí. São descritas nesse livro. Porque todo esse livro é um livro de profecia, é um livro de alerta, é um livro de aviso, é um livro de alinhamento. É o jornal de ontem, é o jornal de hoje, é o jornal de amanhã, daquilo que podemos fazer e que não podemos fazer. Né? Que devemos tomar decisões baseadas nele. Né? Não, que às vezes assim, ó, às vezes a gente está querendo ouvir Deus falar, mas Deus está falando todo dia com a gente, através da palavra, através daquilo que a gente... Né? Então, o Senhor está falando, está nos alertando, está nos avisando. Não dá para a gente esperar mais tempo, queridos. Sabe? O Senhor tem pressa de nos usar da maneira correta, no lugar certo, porque muitas vezes a gente está fazendo um esforço sobrenatural, natural, humano e sobrenatural junto, para trazer um alinhamento para algumas frentes de trabalho, e o Senhor está querendo usar a gente em outras frentes de trabalho que vai dar muito mais resultado, né? Então, é importante nós estarmos alinhados com a palavra, porque, gente,
a coisa mais importante na nossa vida é esse alinhamento com o céu. O alinhamento com o céu veio, a gente está submetendo a Deus, a gente quer uma vida de santidade, tudo vai acontecer para o nosso bem, né? Tudo, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, desde que realmente nós amemos o Senhor e não negociamos com aquilo que os outros estão fazendo de errado. Olha só. Navios e comércio de Ofir mostra prosperidade e sabedoria administrativa. A riqueza de Salomão era resultado da bênção divina. Quando nós estamos debaixo da bênção divina, da obediência para aquilo que nós fomos chamados para fazer, a riqueza vai vir também, né? A riqueza em todas as áreas, em todos os âmbitos. Paz, alegria, né? Saúde. Prosperidade financeira também. As finanças da gente vai ser cuidada pelo céu. É o Senhor que nos abençoa. Mas também um teste. Nós vamos receber para ver se essa prosperidade não vai nos roubar do Senhor. Prosperidade pode ser bênção ou armadilha espiritual. Ai, 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 ai. Prosperidade pode ser bênção, mas também pode ser armadilha espiritual. Para onde essa prosperidade está me levando? Aqui está falando de riqueza. Cuidado para que a bênção não substitua a presença. Isso mesmo. Porque se a bênção substitui a presença, prosperidade sem santidade leva à queda. Se torna idolatria, né? Idolatria. Se torna idolatria. Então eu prefiro ter santidade, prefiro ter a presença do que ter riqueza. Porque se coisas dessa terra forem me roubar do Senhor, estou fora. Estou fora, não quero. Eu não quero. Não quero porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que é a vida no mundo. Eu sei que é uma vida, porque o cara agora que vai se envolver com 1000 mulheres, ele está deixando um legado de promiscuidade sexual para toda a geração dele. Você vai ver que o filho dele vai começar a fazer coisas que não deveria, né? E daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Então, o que eu estou construindo de legado para os meus filhos? O que eu estou construindo de legado para uma comunidade de fé? O que eu estou construindo de legado na vida das pessoas? Porque as pessoas estão me observando, estão nos observando. O que as pessoas veem em nós? Né? Nós somos responsáveis por trazer um parâmetro espiritual para que as pessoas desejem viver tudo isso. Não é só pregar. Né? Pregar aquilo que não vive não vai surtir efeito na vida de ninguém. Não vai trazer convencimento, não vai trazer realmente... Transformação, né? Isso, transformação, porque as pessoas precisam se posicionar a partir daquilo que elas veem em nós. Aquilo que vocês falam. Né? Eu tive lá na casa do pastor. Não quero aqui de maneira nenhuma, meus irmãos, me engrandecer, porque não é meu sabe, não, isso não é... Eu não ligo para essas coisas. Então, assim, mas é o Senhor. O que o Senhor, o que eu estou manifestando dele? O que eu estou manifestando dele? Né? Como é que ele está me vendo? Vamos lá, como é que Deus está me vendo? Como é que o Senhor está vendo o meu comportamento, minha mente, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras? E até dentro de uma comunidade de fé, se eu sou um líder de uma comunidade de fé, um pastor de ovelhas, como é que Deus está me vendo no cuidado daquilo que é dele? Porque é dele. É dele. Como é que Deus me vê cuidando das finanças de uma igreja? Porque se eu não estiver administrando bem a coisa, entendeu? Se eu não estiver tratando tudo com santidade, uma hora a conta vai vir, eu vou prestar conta para Deus. E assim, ó, uma hora, a gente fez uma live aí, anteontem à noite, falando sobre as batalhas da mente, as batalhas espiritual pessoal nossa, né? Mas uma hora eu vou preparar com vocês aí, eu vou conversar com a Fabi primeiro, nós vamos alinhar, sobre nós estudarmos o livro do profeta Malaquias. São 4 capítulos, é rapidinho. É um livro que vai abrir um entendimento extraordinário sobre o que é uma vida de santidade com Deus, sobre o que é uma vida de adoração, porque o livro do profeta Malaquias, ele vai nos ensinar a adorar a Deus. Né? É um livro sacerdotal, é um livro para quem realmente tem um chamado espiritual. Não se trata de dinheiro ali, não se trata de dízimo e oferta, como fala no capítulo 3, trazer todos os dízimos para a casa do tesouro. Não se trata de nada disso, na realidade. Se trata de como está sendo a minha vida no altar do Senhor. Só se trata disso. Né? Mas aí a gente vai comentar sobre isso outra hora. Porque daí é muito profundo. Né? Agora imagine o cara lendo o livro do profeta Malaquias e Deus chega para ele e fala assim: teus filhos, teus netos não sei para ser sacerdote diante do meu altar. Oh, Deus. Como assim, Senhor? Eu fui pastor a vida inteira, tive uma grande igreja a vida inteira, fui um baita evangelista, ganhei muitas almas. E meus filhos não servem para o altar, não. Pergunta para teus netos quem é o herói dele. He-Man. Meu Deus. Como assim, He-Man?
Não, e Jesus, sabe que o neto dele falou para ele, um pastor americano, falou assim, Jesus é fraco, morreu na cruz. Olha só o neto Meu de um pastor Deus. falou. Meu Jesus é Deus. fraco, morreu na cruz. Meu Deus. Olha só a mentalidade. Ou seja, ele ganhou tantas vidas para Jesus, ele teve em cima do altar, né? Na hora que eu lembrar o nome dele, eu vou falar. E o Senhor traz a visão para ele, lendo o livro do profeta Malaquias, disse assim, você falhou. Você não ensinou seus filhos a minha palavra, nem aos seus netos. Você não preparou a próxima geração. Você se preocupou em ganhar alma, você não cuidou da tua casa, da tua família aí. Ainda é capaz de falar, não, mas foi a tia da salinha que ensinou errado, Entendeu? Era a responsabilidade. querendo transferir, né, a culpa. Essa questão que você falou aí é muito forte, a próxima geração. E o cuidado com o legado espiritual. É. É honrar aqueles que abriram os primeiros poços. Isso é muito forte. Né? E assim, não é nem questão de honrar aqueles que abriram os primeiros postos, o Antônio, é honrar a palavra, é honrar Cristo, é honrar o sacrifício da cruz. Como é que meu neto vai dizer que Jesus é fraco, cara? Que pastor sou eu? Que pai, que avô sou eu? Para deixar os meus netos irem nessa vibe, porque se os meus netos entraram nesse nível de entendimento, é porque os meus filhos também entraram nesse nível de entendimento. Tal pai, tal filho. Entendeu? Os exemplos, né? O exemplo arrasta. Você quer ensinar só com os exemplos. Os exemplos, a persuasão dos exemplos ensina muito mais do que falar. Uhum. Você tira na roça. Você coloca como que você amansava uma junta de boi de carro mais nova? Não adiantava, você botava os dois mais velhos na frente, né? E os dois mais novos atrás. Por quê? Os antigos já sabiam que se botasse os mais novos sozinhos, ia quebrar o carro de boi, ia tombar no barranco, dava problema. Porque aí os mais velhos na frente, passava na frente de uma árvore, viu um pássaro, nem se assustava com aquilo. Agora imagina o mais novo, com uma canga nas costas, puxando aquele troço tudo. E ainda via uma sombra de um bicho, cara, eles assustavam, porque era novo. E assim é a nossa comparação, assim, fazendo uma analogia. Porque a gente precisa ter essas experiências, que é novo. Olha só, A orientação ensina a criança o caminho que deve andar. Sim. Né? E aí, pô, a gente é esperto em várias coisas, por que não usar essa expertise para fazer a criança ler a palavra, para fazer a criança se envolver com a palavra? Hoje a gente tem vários tipos de materiais que já ajudam sobre isso. Tem Bíblia, aliás, daqui a pouco a minha fala aqui, tem uma Bíblia aqui que é em quadrinhos, né? Que é em quadrinhos, que é para criança, né? Que você vai lendo para ela ali, interpretando ela, fazendo ela entender, né? Para que quando ela chega numa idade, se não me engano, eu não vou lembrar, vocês têm professores aqui, tem um lance lá das idades, até tal idade, depois de até tal idade, você tem que aproveitar esse desenvolvimento, que é a parte maior aí de ensinamento que entra as coisas na mente dela, né? E o lance que a gente está falando das repetições, lembra que a gente leu bastante, fala, pô, tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo, mas essa repetir é o ler a palavra. O ano que vem a gente vai iniciar novamente Gênesis capítulo 1, 2027, 2028, janeiro de 2028. Gênesis capítulo 1, isso não vai parar. Tem que ser essa repetição direta e dar um jeito de incluir as crianças com sabedoria. a pastora Zenate contou de um pastor americano de uma grande igreja, um cara de uma grande igreja. E daí o Senhor falou para ele assim, ó, eu nunca te chamei para ser pastor de uma grande igreja. Você faz as coisas sem me consultar. Meu Deus. Você faz as coisas sem me consultar. Aí ele disse que falou para o Senhor assim, mas Senhor, o que eu faço? Você vai da igreja para o pastor fulano de tal. Ele sim é pastor de igreja, você não. Falou, tá bom. Aí ele não consultou a Deus de novo e começou a fazer grandes conferências no mundo afora. Meu Deus. Conferência, e assim, eram milhares de pessoas nas conferências.
Isso ele já tinha gastado, acho que mais de 8 anos cuidando da igreja. Aí depois ele ficou mais 8 anos cuidando de conferência. Não, 12 anos. 12 anos. Aí o Espírito Santo falou para ele e falou assim de novo: quem disse que eu mandei você fazer conferência? Quando é que você vai aprender a perguntar para mim o que eu tenho para você fazer? Aí ele disse: então, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você volte para dentro da sua casa e vai ensinar a sua família. Meu Deus. Porque você nunca teve tempo para sua família. Você nunca teve tempo para seus filhos, você nunca teve tempo. Nunca teve tempo. Ou seja, a minha própria filha, a gente estava conversando esses dias aqui, chegou para mim, a esposa, e falou assim: mãe, o pai não tem mais tempo para mim. Né? Por quê? Ela estava sentindo falta do pai. E hoje, né, eu tiro, quando eu estou em Joinville, um dia na semana só para ela. Para sair com ela à noite, né, para dar atenção para ela, para sentar, para ouvir ela, para abraçar ela, andar de mão dada no lugar onde ela gosta de ir. É isso aí. Entendeu? E ter relacionamento com a minha própria filha. E não adianta a gente... o pastor, ele abraça todo mundo na igreja, ele abraça todos os amigos, ele ama todo mundo, ele cuida das ovelhas e tal. E só que ele não pode esquecer, não só o pastor, qualquer pessoa, qualquer cristão, não pode esquecer que os que precisam de mais abraço, mais amor, mais cuidado, mais carinho são os de dentro de casa. Né? Aqui, ó, tá? E aí, né, aqui, ó. Vai, né, para as crianças. Na linguagem deles, né? Aqui, ó. Mas é aquilo também, é uma questão cultural, né? Ó. Sim. Porque, na verdade, se nós tivéssemos a seriedade de trazer a palavra dentro de casa, ensinar a criança a ter reverência à palavra, não precisava nem trazer esse tipo de Bíblia, né, com um quadrinho, porque a criança ia entender que ali é realmente algo que precisa ser reverenciado. Os pais, né, mas que tem bastante ferramentas para poder incluir. Né? Vamos para o próximo? Vamos. Só a questão da mistura, isso pode ser visto nos dias de hoje como um casamento em julgo desigual, né? Como negociações também, eventualmente. A gente sociedades. Tem que ficar vigilante para não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso a importância de ter o direcionamento de Deus para a gente não fazer essas pequenas concessões e acabar prejudicando uma vida inteira. Só isso aí. Antes de partir aqui no versículo 18, acho que isso é importante também, que o Irão lá falou assim: o Irão enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Então a gente também, aí na caminhada aí do ministério em si, tem esse cuidado, né, de colocar as pessoas certas, no tempo certo, porque é a obra do Senhor, né? Entendeu? Pessoas experientes, não é para agir com empolgação nem nada. Aí cai em tudo aquilo lá que a gente falou anterior, para você repetir: meu amigo, meu sobrinho, meu genro, meu primo, enfim, colocar pessoas experientes para poder, já no início, a construção ficar forte lá na frente. A pastora Nete chegou aí. Mandando mensagem para ela. Se ela puder entrar, aí eu vi ela vem para cá. Já sai daqui. Vamos lá. Segunda Crônicas 9, a visita da rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida à mesa do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor,
ficou muito admirada. Ela disse ao rei: é verdade tudo o que ouvias em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus da escada do templo e do palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca se tinha visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis de Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 kg. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 kg. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um lugar de descanso para os pés, feitos de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes, que navegavam com marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhes tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos, e carros de guerra, e 12.000 cavalos. Mantinham alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. Governara sobre todos os reis, desde o rio Eufrates, ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías, de Siló, e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate.
Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel, em Jerusalém. Quando morreu, se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Eita glória! Aqui nesse começo desse capítulo 9 tem uma analogia muito forte a respeito da rainha de Sabá e Salomão, né? Agora vamos lá para essa analogia. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Onde nós temos buscado sabedoria? Porque o rei aqui de toda sabedoria representa Cristo. O rei de toda sabedoria, o rei mais sábio de todo o universo, de toda a terra é Cristo. Quando a rainha vem para ouvir da sabedoria de Salomão, ela veio ao lugar certo, porque foi Deus que deu toda a sabedoria para ele. Mas muitas vezes nós, como igreja, vamos buscar sabedoria onde não existe a verdadeira sabedoria. Não existe a verdadeira sabedoria. A sabedoria verdadeira vem de Cristo para a nossa vida como igreja. Até porque a rainha de Sabá era uma mulher estrangeira, uma mulher gentílica, uma mulher de uma outra nação, né? E tem algumas chaves espirituais bem fortes aqui. A rainha vem provar Salomão com enigmas. Ela testava a sabedoria real, não aceitava superficialidade. Muitas vezes nós vamos buscar sabedoria em lugares superficiais, que não vivem Cristo e que não tem a palavra verdadeira dentro do seu coração. Ou seja, os sábios dizem que seus enigmas eram espirituais e profundos. A sua sabedoria era espiritual e profunda. Tudo isso aponta para Cristo. A busca sincera sempre leva à verdade. A busca sincera, sem segundas intenções, sempre vai nos levar a descobrir a verdade e a buscar a verdade em todo o tempo. Deus não rejeita quem busca perguntas sinceras. Quem busca com perguntas sinceras, né? Ou seja, ela vê a sabedoria e a ordem do reino. A sabedoria e a ordem do reino. Não foi só palavras, ela viu evidências práticas. Ou seja, para mim, ver as evidências práticas, as pessoas verem evidências práticas hoje no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas têm que ver isso também em nós. Cristo se manifesta em nós. A sabedoria verdadeira se manifesta no ambiente onde nós estamos, onde nós vivemos, né? Onde nós realmente buscamos essa presença. A presença de Deus transforma a atmosfera. Nossa vida deve refletir sabedoria visivelmente. Nossa vida deve refletir sabedoria visivelmente. As pessoas precisam ver em nós sabedoria. Só que essa sabedoria que as pessoas vão ver em nós não pode roubar o lugar de Cristo, porque a sabedoria vem dele. Ele é que tem que ser adorado, reverenciado em todo tempo, não é o homem. Não é o homem. O homem não pode ser idolatrado por seu nível de busca de sabedoria. As pessoas não devem procurar o homem por causa da sua sabedoria, querendo idolatrar e achar que esse cara é o dono de toda a verdade e o sábio do mundo inteiro. É Cristo, é a palavra. É a palavra, é a palavra. Sempre é a palavra. A realidade superou o testemunho. O que as pessoas falam a respeito de nós sempre tem que superar, porque quando as pessoas se aproximam de nós, tem que ver que Cristo realmente está conduzindo e governando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. A experiência com Deus é maior que qualquer relato. Que tipo de experiência nós estamos tendo com o Senhor, né? Por que nós estamos falando? Eu estou falando agora da analogia de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Ele é o Rei Supremo. Ou seja, isso aponta para o reino de Deus, maior do que podemos imaginar. É muito maior. O reino de Deus é muito maior do que podemos imaginar. Você não pode comparar nada a esse reino. Experimente Deus, não apenas ouça sobre ele. Experimente Deus, mergulhe
Deus, abrace ele, sente no colo dele, sabe? É a loucura da obediência, você entender que Deus, ele é real, Deus, ele se manifesta em nós o tempo todo, o tempo todo. Ou seja, aí vem a questão de troca de presentes, que na realidade não é troca de presentes, é princípio de honra. Ou seja, honra entre reis. Quem reconhece a sabedoria divina é honrado. Quem reconhece Jesus, quem reconhece a palavra, quem se submete à sabedoria de Cristo através dos ensinamentos bíblicos, ele é honrado. Quem honra o reino recebe mais do reino. Quem honra Cristo recebe mais de Cristo. Ninguém supera o nosso Pai Celestial no dar, ninguém supera ele na sabedoria, ninguém supera ele na generosidade do coração dele. Ele é rico, ele é maravilhoso em dar aquilo que a gente precisa e ainda muito mais. Ou seja, Jesus honra, ou seja, quem honra o reino recebe mais do reino. Honrar a Deus abre portas espirituais. Honrar o Senhor com uma obediência extrema vai abrir portas espirituais. E quando as portas espirituais se abrem, ou seja, aí vem riqueza e glória, ouro, trono e riqueza incomparável. Mostra o auge do reino. Isso tudo tem, meu irmão, quando o cara vai construir um trono, ele está falando do trono de Deus no céu, ele está comparando tudo, né, ao que existe realmente no céu. Aqui começa o perigo também, excesso de riqueza, cuidado. Não estamos falando agora do reino, estamos falando da nossa vida. Cuidado com o excesso de riqueza, porque o excesso de riqueza pode roubar o nosso coração da verdade e do propósito eterno do Senhor. Corrompe, né? Não tem como. Isso, o coração pode se desviar mesmo em bênção. Prosperidade na nossa vida vem testar o coração mais do que a escassez. Pastor, Fala. tem uma frase aqui dentro do que você falou aí. Prosperidade sem santidade prepara a queda. Uhum. Tem que ter santidade. Sem essa santidade não A vai. questão é para a prosperidade, o nosso Deus é o criador do ouro e da prata. Ele Porque é na realidade, o pastor, dono de tudo, mas você sem santidade nesse mundão aqui, sem estar com ele, vai dar ruim. para que eu quero? Porque aqui está falando de ouro, de riqueza, porque o ouro aqui também é a glória, é a presença divina, é o Espírito Santo na nossa vida, né? Construindo dentro de nós um templo de glória para ele sentar. Porque nós somos o templo hoje, né? E nós precisamos construir dentro de nós essa pureza de santidade. Pureza. Ter um coração puro, ter uma mente pura, ter uma mente limpa, ter um olhar puro, né? Ter pureza. Essa é a grande questão nos dias de hoje. O quanto de pureza existe dentro de mim. Porque um dia Deus falou para mim, filho, eu quero que você tenha um coração puro como aquela menina ali que está me adorando. Uma menina de 12 anos. Um violão, dedilhando, adorando a Deus, chorando, atraindo o céu para a terra. E Deus mandou olhar para o coração dela, prestar atenção. Falei, Senhor, por que o Senhor está mostrando o coração dela? Por que o Senhor quer? Porque eu quero que você entenda que o teu coração tem que ser como o dela. Enquanto você não tiver essa pureza que ela tem diante de mim, você ainda não está puro para acessar lugares espirituais em mim. Meu Deus. Meu Deus. Você está entendendo? Ouro é pureza. Ouro é pureza, né? Então, é o domínio comercial e global. Israel se torna centro mundial. Cumprimento parcial da promessa a Abraão. Aponta para o reino messiânico hoje, né? Deus cumpre promessa, mas o homem pode comprometer o resultado. O homem pode comprometer o resultado quando ele começa a se vislumbrar com as coisas que Deus começa a mostrar para ele e leva ele a experimentar. Se perde, né? Se Entende? perde quando vai ver, o foco já não é mais o mesmo. Tem pessoas bem-sucedidas da vida, pessoas inteligentes, independentes do segmento religioso, vamos dizer assim, independente da frequência. Ela estudou, ela tem um intelecto afiado, né? E Deus quer salvar todo mundo. Então, você pega uma rainha igual a essa e fala, deixa eu ir lá.
deixa eu ir lá conversar com esse rapaz, com esse homem que estão falando, né? No caso, Salomão. Então, assim, você vê que ela, quando voltou, né, caiu em si, que Deus estava, naquele momento, enfim, a ordem dos negócios, né? Tudo em seu devido lugar, tal, tudo. Em que essa pessoa fala, olha, Deus, né? Você viu que tem uma parte que ela fala, Deus está com ele, né? Deus está com ele. Então, onde eu quero chegar? Isso até para nossa família, em qualquer lugar. Né? Nos bastidores, as pessoas vão ter que falar, minha família, a sua família, fala, olha, eu conversei com Diana, né? Conversei com o pastor Luciano, com o Antônio, com a Fabi, vou falar uma coisa para vocês, hein? Olha, Deus está com eles. A gente tem que atingir isso para glorificar o nome do Senhor, né? Não ao contrário, falar, ó, fui lá na casa do Viana lá Para ser crente igual a eles. e na casa do Viana lá, fiquei uma semana com eles, meu Deus do céu, que dor, meu Deus do céu. Então, assim, olha só a importância de tudo estar em seu devido lugar, né? Em tudo estou falando, né? Mas tudo para honrar a Deus, não para você empinar o nariz e pisar nos outros, né? E tudo que está em você, tudo, a tua voz, o teu olhar, tudo, o teu carro, tudo que você possa imaginar, tem que louvar ao Senhor. Pastorzão, isso aí é muito sério e assim, ó. Quando a gente vê a rainha de Sabá vem para provar o coração de Salomão. E depois de provar o coração de Salomão e ver que há mais sabedoria do que ela tinha imaginado, né? Ou seja, quanta sabedoria que a gente não pode nem sequer imaginar, não cabe, não compete à mente humana imaginar a sabedoria de Deus, o tamanho da grandeza da sabedoria de Deus. Né? Quando eu olho para esse texto aqui, eu só penso em Cristo, eu só penso no Pai. Eu não penso em Salomão. Né? E daí, ou seja, tudo que ele construiu para ele o que nós, como filhos de Deus e cristãos, estamos construindo para Deus. Né? Aí vem a questão de um reino construído dentro de nós e a partir de nós. Porque o reino é construído dentro de nós. Jesus disse, o reino já chegou, o reino está aqui. E eu quero inserir vocês no reino. Então, o reino de Cristo, ele começa dentro de nós e a partir de nós. Então, como que eu estou me beneficiando do ouro do reino? Como que eu estou tratando com zelo e santidade as coisas que são do reino? Porque tudo reflete aqui o reino de Cristo na terra. Né? Então, como que eu estou lidando com o que é trazido? Como que eu tô respeitando, reverenciando? Seja o ouro, seja a prata, seja utensílio, seja porque tudo era feito com muita excelência, os trajes, os seus oficiais, os banquetes que eram servidos, os sacrifícios que eram oferecidos, ou seja, tudo é observado nos mínimos detalhes da nossa vida. Tudo é observado. Tudo aponta para como nós estamos tratando aquilo que é santo. E eu não estou dizendo aqui de coisas materiais, porque tudo isso aqui reflete a coisas espirituais na nossa vida. Tudo se reflete a coisas espirituais. Como que eu realmente estou valorizando tudo isso? Porque, olha, irmãos, são pérolas espirituais profundas. Entendeu? Ou seja, tudo aponta o quê? Para a volta de Jesus, porque nós vamos pisar em ouro. Os batentes, o degrau do trono dele era de ouro. Os utensílios eram de ouro. Isso reflete aquilo que existe já preparado um dia para nós estarmos lá com o Senhor. Né? Então, tudo reflete para esse lugar. Entende? Então, assim, e outra, esse templo tem utensílio de ouro? Esse templo tem um trono todo revestido de ouro? Esse palácio real, onde o rei se senta, onde o rei quer habitar, onde o rei quer morar, né? Como que tudo isso é valorizado por mim, como tudo isso é visto por mim no mundo espiritual. Porque quanto mais você entrega para ele, quanto mais você dá para ele, quanto mais você abre mão para que ele realmente esteja nesse templo, sentado no trono do nosso coração, mais ele vai, porque ninguém supera. Né? A rainha de Sabá trouxe 4.300 quilos de ouro.
Ela trouxe um monte de presente para Salomão, mas ela levou muito mais do que aquilo que ela trouxe. Muito mais. Ela trouxe muito mais, né? E isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é poderoso. E é importante sempre ter a vigilância, né? Sempre ter a vigilância, porque Sempre. para não deixar corromper o coração. Exatamente. Não é para Porque se ficar vislumbrado aí com esse monte de riqueza, com esse monte de não, riqueza, né? E acabar perdendo o foco, né? porque a maior riqueza na nossa vida, pastora Fabi, é espiritual. É isso Sim. aqui que nós estamos vivendo nesse momento. Mas aí tem gente que acha, por exemplo, que mesmo o espiritual é demais. Nossa, os meus dons. Olha só, as pessoas Isso, vêm até a mim porque olha o que eu tenho, olha o que eu isso, faço, isso. olha como eu sei. É um perigo. Mas aí já Maravilha. começou a queda Excelente colocação. E aí começou a queda dessa pessoa, bem sutil. Não é só nas finanças, não é só na riqueza, no poder, não é só na sabedoria, é também naquilo que o próprio Senhor entregou no sentido de espiritual, né? Não somente coisas materiais. Vamos dizer que é meu aquilo que é de Deus, né, Fabi? Isso acontece, Barão. Isso acontece direto, viu? Tá me ouvindo bem aí, pessoal? Tô. Tranquilo. Olha, isso acontece direto e é bem sutil, né? Essa guerra espiritual é bem sutil. Às vezes, o líder, e se ele não tiver boas pessoas ao lado dele, corajosos, para conversar com ele, igual o senhor falou ontem lá, ó, o meu amigo lá, o pastor, quando é para puxar a orelha, eu puxo, mas é bom isso, porque é de confiança, né? Confiança, falar, Barão, você tá aí. Porque quando o líder começa a falar, colocar o eu na frente, cara, nada é nosso. Qual homem nesse mundo, pelo amor de Deus, tem o poder de curar alguém, gente? De fazer alguma coisa, o poder é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Nós temos que ficar felizes de ser somente instrumentos do Senhor. Lembrando que todos nós, do Velho Testamento, da tribo de Levi, né? Houve a separação lá, os levita, no Velho Testamento era da tribo de Levi. E alguns levitas eram músicos. Alguns levitas era isso e era aquilo. Hoje o véu foi rasgado, nós somos obreiros. Todos nós somos obreiros. Alguns obreiros têm a posição de pastor, alguns obreiros têm a posição de músico, alguns obreiros são músicos, alguns obreiros são pastores, bispos e apóstolos. Então, quer dizer, todos nós somos obreiros a serviço do reino, com cargos diferentes para organizar a igreja do Senhor. E o poder e a glória é do Senhor, pelo amor de Deus. Não tem conversa sobre isso. E não tem negociação. Porque senão corre o risco da pessoa orientar um monte de gente. Orienta da forma correta, mas não aplica na própria vida. Eu vou falar A coisa vai enlaçando de uma tal maneira que a pessoa não enxerga que ela está cometendo aquele erro. Eu já vi pessoas, e eu já vi pela expressão facial, essas coisas, que quando eu falo isso que eu acabei de falar, que todo mundo é obreiro, tem gente que fica brava, hein? Quando ouve isso daí. Todo mundo é obreiro, sim, Senhor. E alguns têm um cargo de pastor, outros têm os cargos de mestre, mas todos nós servimos ao Senhor. E o maior serve o menor. A gente fica bravo quando ouve isso daí, hein? Ô, pastor, vamos aqui só finalizar para ir para o próximo, que a hora está avançando. Olha só, a morte de Salomão, né? Tudo está registrado nos profetas Natan, Aias e Ido. Salomão terminou com glória, mas com advertências espirituais. Advertências espirituais. Nem todo bom começo garante um bom final. A gente pode começar bem, mas o importante não é começar bem, é terminar bem. É aquilo que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Perseverar é mais importante que começar bem. Perseverar onde começou, na humildade, na hombridade, com o caráter sendo alinhado pela palavra. Perseverar nisso que nós estamos fazendo e vivendo
e aprendendo para colocar em prática, né? E depois que aprende, tem que colocar em prática, não adianta, porque se não praticar, não vale nem abrir a Bíblia para estudar, não. Porque a própria Bíblia diz assim, é melhor você não conhecer do que conhecer e não praticar. É verdade, porque quanto mais você conhecer, mais vai ser cobrado. É isso aí, entendeu? Mais vai ser cobrado. Então, isso aí é muito importante. Então, o começar bem é importante, mas terminar bem é melhor ainda. Não se perder no meio do caminho. Vamos pro 10? Vamos. Meu Deus, tem um monte de gente mandando mensagem aqui. A pastora Tânia quer falar comigo, depois eu falo com ela. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Saul. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e todo Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder este povo? E eles disseram: Se o Senhor tratar este povo com bondade, se agradá-los e lhes der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Meu Deus do céu. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devemos responder esse povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: Você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Jesus. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Meu Deus. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos. E seguiu o conselho dos mais jovens e disse ao povo: Meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu ao povo. Essas mudanças nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor. Olha lá, da mensagem de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: Abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Meu Deus. Todo o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. E até hoje, Ai, até hoje, né? Só que você vê, eles rejeitaram o próprio descendente de Davi, Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Príncipe humilde, né? Mas vamos aqui. O pedido do povo para aliviar o jugo. O povo estava sobrecarregado pelos tributos. Salomão construiu muito, mas às custas do povo.
às custas do povo. Né? Liderança sem compaixão vai gerar ruptura, divisão do reino. Divisão no reino. Porque tem que ter compaixão e tem que ter generosidade. Não adianta querer só para si, sem se preocupar com os demais. Tem pessoas que preocupam só com o seu umbigo. A autoridade deve servir e não oprimir. A autoridade deve servir e não oprimir. O maior serve o menor. O maior serve o menor. Então, uma fala do pastor Luiz Hermínio, que eu amo muito. Deus não nos fez pastor para governar sobre pessoas, mas para governar favorecendo pessoas. Meu Deus, muda tudo. Muda tudo. Mas aí vai Se todo mundo que vai querer governar sobre pessoas é trazer domínio, você dominar as pessoas. Você Não tem é que isso. governar em favor das pessoas. Você tem que ser o primeiro a servir. Mas nessa frase aí que você falou, quando a pessoa tem essa compreensão, nem todo mundo vai querer. Daí a pessoa talvez não vai querer um cargo desse. Que muda tudo. Não. Mas é o que Jesus fez, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Né? Conselho dos anciãos versus os jovens. Os anciãos aconselham mansidão e os jovens dureza. Quem que eu vou ouvir? Os experientes que já apanharam, que já viram que coisas duras vão trazer consequências ruins, ou aqueles que não passaram por nenhuma situação e que vão dizer assim, não, você tem que agir com dureza. O Roboão escolheu orgulho em vez de humildade. Orgulho em vez de humildade. Aí vamos lá. O orgulho bloqueia a direção divina. O orgulho bloqueia a direção divina. Ouça conselhos maduros e rejeite a sabedoria que traz divisão. E tem sabedoria que tem aparência de sabedoria, cheiro de sabedoria, jeito de sabedoria, mas não é sabedoria. É rebelião. É rebelião. Tem que ficar esperto. Por isso que a gente tem que ter... Eu gostei do termo. É jeito de sabedoria, jeito de seguir, mas é rebelião. Cheio de sabedoria, mas não é ficou sabedoria. ficou igual o porco. Tem focinho de porco, mas é feijoada. Discernimento. Olha aqui no versículo 18, Adonirão, né? Ninguém fala desse cara, né? Adonirão é difícil de falar isso, né? Alguém falar sobre ele no púlpito. Né? Adonirão ali estava sem discernimento, porque ele poderia, trazendo para os dias de hoje, falar, caramba, ele tá errado isso daí, tá errado, eu acho que eu vou ter que sair fora. Porque se você não sair fora, olha aí, ó, ele ficou abaixo desse tipo de reino aí de Roboão, recebendo as ordens, concordando. O que aconteceu? Foi beijado. Meu Deus do céu. Mas aí é plano do próprio Deus, né? Salomão permitiu tanta idolatria entrar dentro da nação, tanta idolatria entrar em Jerusalém, tantos altares foram construídos pelas esposas de Salomão, e ele começou na velhice a adorar esses outros deuses e queimar incenso para ele junto com suas esposas, né? Que tudo não está aqui na Bíblia, mas boa parte está ali em Reis, né? E nós lemos sobre isso. E foi plano de Deus, a resposta dura de Roboão foi um plano de Deus permitir isso, porque mesmo decisões erradas podem cumprir propósitos divinos. Nesse caso aqui de Roboão. Deus governa mesmo sobre falhas humanas. Nossas escolhas têm consequências reais. Nossas escolhas têm consequências reais. Israel se separa de Judá. Cumprimenta a palavra profética. Ou seja, no reino de Cristo, divisão é fruto de orgulho. Divisão é fruto de orgulho. Opressão e desvio espiritual. Divisão é fruto de orgulho, é fruto de opressão e divisão e desvio espiritual. O cara está desviado da verdade estabelecida. Ele pode até pregar uma verdade linda, uma palavra maravilhosa, né?
mas está desviado do propósito espiritual, da ordem divina. Ou seja, unidade exige humildade, né? E o coração dividido gera rupturas externas. Ou seja, tem que sempre ir para o caminho da humildade, né? Não é porque o cara é o pastor de uma grande comunidade de fé, não é porque é o pai de muitos filhos, não é porque é o marido de uma esposa, que ele não vai agir com sabedoria e com humildade. Ele tem que agir com sabedoria. Por que o pastor caiu? Saiu? A pastora Eliane vai entrar. Ok. Então, todo esse trecho, ele revela 3 níveis espirituais. A vida de Roboão, a vida de Salomão, aponta para uma santidade comprometida. Oh, pastor Eliane, Graça e saudade da senhora, paz. Shalom Donai. Shalom Donai. Quase que a minha casa está em ordem agora. Eita, Eita, a sua casa já glória! está em Coisa ordem. linda. Em A nome de benção. Jesus. Glória a Deus, né? Que maravilha. Logo, logo nós vamos se encontrar. Eita, glória. Bem, Eita. Coisa boa. A senhora vai vir para São Paulo, pastor? eu vou para Joinville. Ah, tá. Santidade comprometida. Salomão. Santidade comprometida. Aí deu ruim. Prosperidade sem vigilância. Olha só. Isso é uma conclusão profética. Santidade comprometida, Salomão. Prosperidade sem vigilância. Roboão, divisão por orgulho. E qual a mensagem messiânica central disso? A presença de Deus exige, primeiro, pureza. A presença de Deus exige pureza. A bênção exige vigilância. Eu tenho que vigiar o tempo todo, senão eu vou perder a bênção. E a liderança exige humildade. Humildade. Presença de Deus exige pureza. Não tem presença sem pureza. A bênção exige vigilância, a liderança exige humildade. Fala aí, pastor Eliane. É sobre isso, né, pastor? Nós vemos o quanto o Senhor, ele tem o desejo de estar conosco, não somente nos usar, Uhum, né? Nós não devemos ser somente canal para o Senhor, mas nós devemos reter a presença, né? Permanecer na presença. O que adianta, né, nós sermos um instrumento se nós não somos, né, aqueles que são edificados, transformados pelo próprio Senhor que está nos usando. uhum, E isso nós vemos muito, né? Infelizmente. Pessoas, como você está falando aí, que podem até pregar, podem até falar, mas é uma falsa vivência com o Senhor. Porque, na verdade, o Senhor vai usar o que Ele quer no tempo dele. Ele não usou a mula, né? Vai usar. Se Ele precisar usar, Ele vai usar. Mas quantos de nós retemos mesmo a presença e, como você falou aqui, temos a pureza de permanecer na presença, a humildade de estar, né, na dependência do Senhor. uhum. É sobre isso. Glória a Deus. E a Aleluia. autoridade sem escuta gera oposição, né? Não tem como. Vai gerar conflito, vai gerar oposição, vai gerar opressão. Então, Na multidão de conselhos o rei prospera. O rei se alegra, o rei cresce. Né? Mas nos conselhos certos, né? Os conselhos certos. Aquela parte que fala que mas era plano de Deus, né? Mas aí me fez lembrar, eu só não sei se eu vou lembrar o nome aí, se vocês lembrarem, né? Tudo bem que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Uma hora ia ter que acontecer para cumprir o que Deus tinha designado. Porém, eu lembrei daquele rei que a gente leu anterior, que é como se Deus falasse assim, olha, eu já tinha algo planejado aí por causa das consequências. Mas como você vai andar na obediência, enquanto você estiver vivo, vai ir tudo bem com o teu reinado, né? Eu acredito que se Roboão tivesse ouvido os bons conselhos, talvez no reinado dele essa bomba aí ia estourar no colo de outra pessoa, vamos dizer assim. No Você próximo entendeu? rei. No próximo rei. Só para não pensar que Deus, tipo assim, Luciano, independente da sua obediência ou não, essas consequências vai estourar no seu colo. Não. Deus não usa a gente como robô.
Então, por isso que você tem que escolher ou obediência ou desobediência. Vai mudar a história. Uhum. E assim, pastor, sempre a gente não pode esquecer, né? Nós precisamos lembrar de que o que Deus falou para Salomão: se você for leal a mim, como foi o seu pai, Bem se lembrado. você for leal a mim como seu pai, não sempre haverá sucessor no trono de Davi. Sempre haverá sucessor. Bem lembrado Agora, isso. se não for leal, irmão, eu vou tirar o trono da dinastia de Davi. Eu vou tirar o trono da dinastia de Davi. Então, né, foi alertado, foi avisado. Poxa, tinha os conselheiros lá das antigas, pessoas de boa índole, pessoas que já faziam o que era certo diante dos olhos do Senhor. Quis ouvir os meninos, né? Os amiguinhos. Né? No reino de Deus não tem esse negócio que a gente já conversou anteriormente. Ah, mas é meu primo, eu gosto dele. Ai, meu cunhado, acabou de casar com a minha. Não tem essa. A gente vai orar e o que Deus falar, tá falado. É isso aí. Vamos para Romanos? Vamos. Meu Romanos Deus, a hora capítulo hoje 8. está voando. Tá. Por que será? A gente não esticou tanto assim. Romanos 8, a partir do verso 9. Diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Eita! Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Será que habita? Eita. Então, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Espera aí, pastora. Quer dizer que eu estou dentro da igreja, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas quer dizer que se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não pertenço a Ele? Exatamente. Mas eu estou dentro da igreja, não falta um culto, eu jejum, eu Que oro. Mas ainda falta algo. Ainda falta algo. Tem que ter o Espírito, tem que ter o Espírito de Cristo. Né? Se não tiver a chancela, o selo. Quer dizer que não pertence a Ele. O selo do Espírito Santo é como se fosse um título de propriedade de um imóvel. É aquilo que garante que realmente a pessoa, aquele imóvel é da pessoa. Então, Entendi. o selo do Espírito Santo é a certeza de que nós pertencemos a Ele, de que nós somos dele. Né? Mas Deus é um só. Interessante. É o RGI. Uma vez que Cristo habita em vocês, habita, não é visita. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então quer dizer que eu só tenho vida se o Espírito estiver habitando dentro de mim. Vida de Deus. Senão vai estar morto no pecado. Né? Meu Deus. É isso aí. Portanto, irmãos, se vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Opa! Então quer dizer que não é todo mundo que é filho de Deus? Não. Não? Não, é só quem é guiado pelo Espírito? É só quem é guiado pelo Espírito. Então, para mim ser filho de Deus, eu tenho que deixar o Espírito me guiar. Sim. Mas eu estou dentro da igreja, pastora. Mas eu já sou crente já. Eu já vou 2 vezes, 3 vezes na semana. Mas quer dizer que então que eu estou sendo guiado pela minha natureza humana e não pelo Espírito. Não, se eu estou sendo guiado pela minha natureza humana, pela minha carne, eu perco o direito de ser filho. Ou seja, eu sou só uma criatura sendo enganada por mim mesmo dentro da igreja? Você está só se enganando. Ai, Jesus, que coisa séria, meu pai. Eu vou ter que me arrepender de novo. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos
Abba, Pai. Aleluia. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito dele que Confirma. traz certeza e confirma com o meu Espírito que agora eu sou filho. Exato. Então o Espírito tem que estar habitando dentro de mim para me ter essa convicção de filho. Saúde. Exatamente, obrigada. Meu Deus, que coisa séria. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Ou Se de seja, fato se eu não tenho comportamento de filho, se eu Não não tem deixo o herança. Espírito me dominar, então eu não tenho herança. não tem herança, Que coisa séria, não tem gente. direito a essa herança. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então tem que sofrer também dentro Tem do que reino? sofrer. Tem. Tem que passar alguma situação, alguns perrengues aí? É. É normal no reino, é normal isso acontecer? Não é só... Não, só sou filho de Deus se eu tiver muito dinheiro, andar de carrão. Vai Morte de cruz. ver o final dos discípulos. Não é se eu... Mas eu sou merecedor, sou filho, eu tenho que viver o extraordinário. Merece a cruz. A cruz é melhor, então? É, A ideia Aí sim, aí eu sou filho e sou herdeiro quando eu vou para a cruz. exatamente. Morte de cruz. Senão você vai querer o He-Man lá, ó. Senão você vai estar com o Não quero He-Man. rir, não, tá repreendido. Não. O inimigo é sujo, né? Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falarem assim: nossa, depois que eu vim para a igreja, comecei a frequentar a igreja, parece que as coisas ficaram piores. Não é que ficaram piores. Então, agora que você está conseguindo enxergar a coisa, já estava ruim, só que você não enxergava, né? Agora não. E outra, na hora que você está na mão do maligno, É. que ele vai ficar Você já está lá. tocando. Você já está lá mesmo. Então ele quer te deixar confortável no quentinho para você não sair de lá e perder sua salvação. Então eu só participo da glória se eu participar do sofrimento. Ó, É o que está escrito, né? é isso. Morte de cruz. Glória a Deus. E agora a gente vai ver a glória futura. Uhum. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada, nada. O nosso sofrimento de agora não é nada, comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Mas deixa eu dizer um negócio aqui. Olha só. O sofrimento que nós passamos hoje, né, é por causa de alguns pecados cometidos ou de heranças espirituais que herdamos lá atrás. Né, e quando nós nos livramos, ainda passamos, porque o Senhor sempre vai provar o nosso coração para ver onde que está o nosso coração, se está nele ou se está em coisas da terra. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, né? Ou seja, considero que o nosso sofrimento de agora nada é comparado com a glória que é a ser revelada mais tarde. Ou seja, cara, se a gente for parar para analisar tudo isso aí, e daí... eu vou dar uma apertadinha aqui, posso? Dar uma apertadinha? Pode. Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Certa. Então tá. Poxa, né? Jesus nunca andou de carro com ar-condicionado. Que coisa interessante, né? E ainda assim a gente anda com carro ar-condicionado, refrescando, quando tá aquele calor terrível. E a gente ainda reclamando que tá andando com carro, né? Com ar-condicionado. Jesus nunca teve um travesseiro de pena de ganso, um travesseiro aqueles legal, luxuoso, né? Para abraçar aquele travesseiro e dormir gostoso, né? Jesus, e eu estou falando de Jesus andando aqui na terra, tá? Jesus nunca dormiu numa suíte, né? Com uma banheira de hidromassagem, né? Jesus não teve nada dessas coisas, né? Jesus andava a pé, né, gente? Andava a pé. Né? Andar, ele tinha que lavar o pé quando Ele só chegava. andou de jumentinho para... Ficou mudo. Acho que alguém está tentando te ligar. Mas depois eu vou ligar. Eu sei, é alguém que está passando por uma situação muito difícil, mas depois eu ligo para ela, quando terminar. Então, assim, gente, Jesus não teve, né, o que a gente tem hoje. Eu digo assim, sabe por que a igreja hoje é tão fraca? Porque vive um luxo. Cara, por mais que nós passamos por alguma situação difícil, não se compara ao tempo dos apóstolos na face da terra, não se compara ao tempo dos profetas. Agora imagine o tempo do profeta Jeremias. Meu Deus. O cara que só falava... E na verdade, nós não precisamos de muito. Não. Claro que o luxo nos traz conforto, mas falar que a gente precisa, que a gente tem essa necessidade... Conforto é bom, mas não exagero. Não exagero. E aqui que eu preciso me contentar, porque o próprio apóstolo Paulo, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, diz que nós temos que estar contentes.
com tudo aquilo que o Senhor nos permite viver e tudo aquilo que Ele nos dá. Meu Deus. Esteja contente, esteja alegre, esteja satisfeito, seja grato. Entende? Porque Contentamento. quando eu olho para os homens de Deus que andaram nessa terra, eu digo, meu Deus, quem sou eu, Jesus, na fila do pão, vivendo algo extraordinário, maravilhoso, um cuidado tão bom, um cuidado tão especial. Não é que você não possa ter, meu irmão, entenda a mensagem. A mensagem é, eu preciso estar contente, grato com tudo aquilo que Ele me der. Né? Satisfeito, né? Satisfeito, isso, porque a gratidão é a memória do coração, e a gratidão é que vai atrair as bênçãos. É Sabe? sobre isso. Entende? A gratidão vai atrair as bênçãos. E quando a gratidão atrai as bênçãos, você tem que usar essas bênçãos para o reino. É isso aí. Para o reino. Né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o nosso sofrimento aqui, diante daquilo que Cristo viveu e passou, não é nada, nada, absolutamente nada. Vamos lá. Eu amo esse versículo. Amo, amo, olha lá. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa Meu Deus. o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Quem é que vai ser revelado? Os filhos de Deus. Não é a criatura, não, os filhos, mas a criação. A criação aguarda com grande expectativa. Meu Deus, é lindo esse versículo. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Eita, então eu sou responsável por viver uma vida como filho de Deus para que a criação olhe para mim e deseje ser liberta da escravidão que eles vivem. Meu Deus. É isso. Meu Deus. É lindo isso. Muito Pois forte. sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança como quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Aleluia, glória Aleluia. a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, que coisa linda, Jesus. Meu Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Gênesis capítulo 6 é um paralelo, versículo 3, com isso. O Espírito é aquilo que vem de Deus e governa o homem, enquanto a carne representa a inclinação para o pecado. Isso se conecta com a boa inclinação e a má inclinação. Paulo não está falando de corpo físico versus espírito, mas de domínio espiritual. Carne, natureza governada pelo mal, e espírito, vida que governa através do espírito. A questão não é ter carne. A questão não é ter carne, mas quem governa o nosso coração? Quem governa a nossa mente? Quem pertence a Cristo vive sob sua autoridade. Quem pertence a Cristo vive sob sua autoridade. Se Jesus está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Deus circuncida o coração, ou seja, uma mudança interna e não externa. A morte espiritual acontece quando o homem se afasta de Deus. Isso a gente aprende lá em Ezequiel 18. O corpo morto significa a natureza dominada pelo pecado foi neutralizada. Quando eu estou morto, quando eu estou na cruz, ou seja, a natureza dominada pelo pecado foi neutralizada. Mas ainda existe luta, sempre vai existir. O pecado perdeu o domínio, não a existência. A vida espiritual depende de comunhão contínua. Tem que ter comunhão todos os dias. Então, assim, lê Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, que dá vida novamente. Ressurreição é obra do sopro divino. Ressurreição não é só futura, já começa dentro do homem regenerado hoje, né? Um dia eu sonhei que eu estava deitado dentro de um caixão. Falei, oxe, eu acho que eu vou embora da terra.
Eu não fui embora da terra, não. Sabe o que Deus falou para mim? Não, filho, é que você está morrendo por pecado. Por isso que eu te mostrei você dentro de um caixão. Glória. Entende? Ou seja, você tem que morrer até ver a sua própria morte. Deus vivifica áreas mortas da vida hoje. O mesmo poder da ressurreição opera ainda hoje. A visão mais profunda que eu tive sobre esse texto, né, quando nós lemos aqui, ó, que o Espírito de Deus, e se o Espírito, verso 11, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus morto habita em nós, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo morto dará vida, vida, vida. Só o Espírito de Deus pode dar vida por meio desse Espírito que em vós habita. Foi quando eu estive dentro do túmulo vazio em Jerusalém, que eu quase desmaiei lá dentro. Meu Deus. Isso aqui ficou muito claro dentro de mim. Eu não queria sair de lá dentro. Por quê? Porque lá não tem espírito de morte, lá tem um espírito de vida até hoje lá dentro daquele túmulo vazio lá. É tão sobrenatural que quando eu entrei, sabe, eu fiquei em transe, em choque, porque eu senti o Espírito de Deus dentro, que ressuscitou Jesus ainda ali dentro. Meu Deus. E dá vontade de você sentar no chão e ficar e não sair de lá. Meu Deus. Aí eu lembrei desse texto aqui de Romanos 8:11. Isso ficou muito claro para mim. Eu digo, Deus, eu preciso que o teu Espírito habite dentro de mim e que transforme a minha vida a ponto de eu ressuscitar todos os dias para Cristo. Não para a carne, para Cristo. A vida de Deus tem que ser vivida dentro de nós todos os dias para que, o versículo que a Fabi comentou, né, que ela ama, para que a criação que aguarda com expectação, com grande expectativa, possa ver a manifestação dos filhos. Amém. Através dessa vida que o Espírito traz para cada um de nós. É lindo, irmão. Quem puder um dia ir em Jerusalém, ir lá no Monte das Oliveiras, entrar no Jardim do Túmulo, entrar dentro daquele túmulo vazio. É muito louco, meu Deus, a sensação é sobrenatural. Me deu a desejo agora até de ceiar. Jesus, é maravilhoso, irmão. Meu Vamos Deus. lá. Vamos lá. Salmos. Vamos. Salmos. Peraí. 18, a partir do verso 16. Eu voltei lá. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Aleluia. Ele me levou a um lugar seguro. Eita glória. E me livrou porque se agrada de mim. Eita glória. O Senhor me recompensou por minha justiça. Glória a Por Deus. causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de meu Deus para seguir o mal. Olha aí. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus do pecado que guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel. Aos íntegros mostras integridade. Ele se mostra fiel para quem? Aos fiéis. Aos fiéis. E aos íntegros, integridade. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostras astuto. Eita. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Eita. Mantens acesa minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com a força de quem? Com a tua força, a força de Deus. Posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. Aleluia. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ei. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Glória a Deus. Pois quem é Deus senão o Senhor? Aleluia. Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Louvado seja o nome Deus do me Senhor. reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Aleluia. Torna meus pés ágeis como os da corça Glória a Deus. e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha Meu Deus. e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me destes
o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Aleluia. Abristes um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Meu Que Deus, meu extraordinária. Deus, meu Deus. Eu lembrei agora até do pastor Fabiano. O Espírito de Deus fez ele pular aquele muro. De Ele é o modo que atleta de Cristo. Atleta de Cristo. no finalzinho aí, de modo que não vacilem, todo dia, toda hora, cada instante, cuidando das portas. Cada porta tem que ser cuidada, não pode ter vacilo. Meu Deus, Aleluia. É forte, irmão. Meu forte. Eu vou deixar para ler o comentário amanhã de novo, que nós lemos ontem, né? Tá. E Isso vamos que eu para sugeri. Provérbios. Vamos. Provérbios 19, verso 26. O filho que maltrata o pai, ou manda embora a mãe, causa vergonha e desonra pública. Vixe. Isso Ai, é ai. muito sério, hein? Ai, ai, ai. Um filho que aborrece seu pai faz com que ele afaste sua mãe de casa. Meu Deus. Ele a acusa de ter criado o filho deles com ignóbeis traços de caráter e divorcia-se dela. Uma vez que o pai deve pagar à mãe a sua quetubá, o filho será responsável por ambos. O divórcio da mãe e as despesas do pai é responsabilidade do filho. Ou seja, aqui traz uma responsabilidade de mesmo na velhice, quando a velhice chegar, os filhos são responsáveis por cuidar dos seus pais. Não é colocar num asilo, não é mandar embora, não é ser um cara que vai causar divórcio por discordar de algumas coisas. O filho que não honra seus pais, esse cara vai causar vergonha e desonra pública, né? Porque todo mundo vai ficar sabendo e depois ele vai ser desonrado pelo Senhor. Meu Deus. Vou tomar muito cuidado. Tem um texto que Paulo fala, deixa eu lembrar aqui onde que está, Espírito Santo me ajude. Eu não lembro o endereço agora, mas está lá por Tiago, Timóteo, alguma coisa. Diz assim, ó, aquele que não cuida dos seus, e especialmente os da sua própria casa, são pior do que os infiéis e já negaram a fé. 1 Timóteo 5,8, será? Isso, acho que é. Pode ler aí? Peraí, vou abrir aqui. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Ixi. Meu Deus, pesado, hein? Exato. Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes e, especialmente, os de sua própria família, negou a fé. Negou e a fé. Pior do que um descrente. É isso aí. Um dia uma mulher já madura perguntou para uma pessoa da família: o que você acha de eu pegar o meu bem, o único bem que eu tenho, um imóvel, vender e viajar e aproveitar a vida e buscar um pouco de conforto agora, né? Que eu posso, eu já não tenho mais filhos dentro de casa, marido e etc. Minha responsabilidade diminuiu. Eu falei, né? O conselho da pessoa que ouviu essa resposta foi assim, ó: se eu fosse a senhora, venderia bem, compraria um bem menor, né, confortável, num lugar onde a senhora possa ter uma vida tranquila, né, sossegada, e o restante aplica um pouquinho para ter uma rendinha e o restante vai viajar, passear, curtir e tal. Já criou filhos mesmo e tal, né? E tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Tem pessoas que não gostam de ouvir. Não, a herança tem que ser minha. Claro, biblicamente falando, o pai agrega para os filhos. Só que uma mãe, muitas vezes, um pai, né, principalmente a mãe, não vou nem falar tanto do pai, principalmente a mãe, cuida de 10, de 15, 16, 18 filhos. Normalmente, tranquilamente. E luta e consegue, que Deus ajuda a mulher. Mas muitas vezes, esses 18 filhos, 16, 15 filhos, quem cuida dos pais na velhice é um. Verdade. Os outros se viram tudo filhos ingratos. Quanto custou para o seu pai e sua mãe te criar?
Alimentar, cuidar desde o nascimento, é fralda, é medicamento, é médico, é produto de higiene pessoal, é tudo, todo cuidado, todo cuidado. Noites acordadas quando a criança está com febre, e termômetro, e remédio, e dipirona e tal, todo um cuidado, noite sem dormir, leva para a escolinha, busca na escolinha, investe em roupa, investe em calçado. Não estou dizendo que isso não é obrigação dos pais, que isso é obrigação dos pais, não se trata disso. Mas essa abençoado ou essa abençoada cresce e depois se casa e constrói sua própria família e esquece de tudo aquilo que os pais fizeram por ele. Meu Deus. E às vezes usa até mesmo o recurso dos pais, né? Uma aposentadoria, um recurso que o pai, né, tem e juntou a vida toda para colocá-los dentro de um asilo. Eu conheço vários. Meu Deus. Olha, eu tive a graça de presenciar, viver que os meus pais, meus tios, cuidaram dos meus avós. Meu avô morreu com 102 anos. É isso aí. E a Então, minha avó... a responsabilidade é dos filhos cuidar dos seus pais na velhice. Então, assim, ó, os filhos que desonram seus pais, né, que não valorizam toda a criação, tudo que foi investido de amor, de dedicação, de carinho, de cuidado. Eu não digo nem só das finanças, porque quem paga a faculdade é os pais, quem investe na educação é os pais, quem cuida é os pais, quem muitas vezes promove férias, viagens, tudo é os pais. Só que a maioria dos filhos, eles tendem a ter uma ingratidão no coração e se esquece de tudo aquilo que um dia foi feito por eles. E por que isso, pastor? A maioria. E por que isso? Vocês que convivem mais com vidas, falando diretamente, pastor Luciano e a pastora Eliane, né? Porque, na realidade, cara, se trata de uma forma de ingratidão. É ingratidão. É ingratidão. E assim, ó, isso não é só consequência espiritual. Isso é ingratidão, ou seja, independente de você, porque eu conheço muitas famílias que nunca conheceram o Evangelho e que têm um cuidado, um trato com a família extraordinário na sua velhice. Entendeu? E nós, como cristãos, porque aqui Paulo, quando ele escreve a Timóteo no 5:8 ali, ele está falando para a igreja, cara, se você não cuidar dos seus, você é pior do que o infiel. Porque muitas vezes o infiel está cuidando melhor do que nós como cristãos. Melhor dos pais do que nós como cristãos. Né? Então, é nossa obrigação, nosso dever cuidar, né? Cuidar dos nossos pais. E não importa se eles merecem ou não, se eles erraram lá atrás ou não, se eles falharam ou não. Porque não tem condição, né? Quando você honra a sua família, você está honrando Deus. Tá lá, né? Tá lá em Está honrando o Senhor. Efésios 6, me parece que 1. Ali, Efésios 6:1 fala assim, Um mandamento. Vou abrir filhos, aqui. honrem seus pais para que vocês tenham longa vida com promessa na terra. Mas também, ali em Efésios diz assim, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Aí é outro assunto. Não tem nem muito o que falar, não. Sobre refletir mesmo, falar, meu Deus. Ou seja, eu vou traduzir a miúdos aqui. Você quer honrar a Deus, honre seus pais, honre as autoridades, honre as pessoas que estão, né, numa vida mais avançada de maturidade e conhecimento. Não tem como honrar a Deus sem primeiro honrar a nossa casa, a nossa família, honrar os nossos pais. É verdade. Amém? Aleluia. Mais alguém que comentar alguma coisa? A pastora Eliane pode orar por nós. Já que ela está aí, vamos aproveitar, né, irmão? Aproveitar. Glória a Deus, glória a Deus. Com saudade já, mas Xaracatá os nossos movimentos aqui foram grandiosos. Eu creio, glória a Deus. Xaracatá aí da nossa pastora amada. Amém. Vamos orar então. Pai, graças te damos, Pai, graças te damos. Primeiramente, papai, pelo teu amor, o teu amor eterno que nos amou, o teu amor leal que tem nos atraído todos os dias. Obrigado, Abba. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu favor. Senhor, nós não merecemos, é verdade, não merecemos. Mas o teu amor tem nos envolvido, tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Obrigado, papai, porque os nossos olhos se abriram, o nosso coração recebeu.
tudo isso foi uma obra do Senhor em nós. Obrigado, Aleluia. Pai. Obrigado, Jesus. Hoje Obrigado. estamos aqui Louvado gratos seja o pela teu tua nome. palavra, pelos Louvado seja o teu ensinamentos nome. desta palavra, que ela fique guardada Glória a no Deus. nosso Aleluia. coração e Louvado venha seja o teu nome. frutificar, Senhor, e que Glória a esses Deus. frutos, papai, sejam colhidos pelas tuas próprias mãos, Sim, meu Pai, Pai, em em nome de nome de Jesus. Em Jesus. nome de Que o Senhor Jesus. continue se agradando das nossas vidas. Que o Senhor Aleluia. continue, Pai, ensinando os nossos pés o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Não queremos nos desviar do Senhor, Pai. Não Sim, temos Pai, em para onde nome de ir, Jesus Pai. Cristo. Sim, Somente o Deus. Senhor pode, papai. Sim, Deus. Somente o Sim, Pai, em Senhor nome de pode Jesus nos Cristo. guardar de todo o mal. Por isso, seja Sim, Deus, conosco em nesse nome do dia, Senhor Pai. Jesus Cristo. Em Nos nome dê este do dia Senhor como um dia Jesus. de excelência, Pai, na tua presença, Pai. Senhor, e que tudo que nós venhamos a Sim, fazer, Deus, Pai, em nome do seja Senhor para Jesus. agradar, louvar e engrandecer o Em teu nome do santo Senhor nome, Jesus. em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. 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 Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus, querido. Estava com Glória a Deus. saudade. A senhora é sempre muito bem-vinda, tá, pastor? Amém. É, A senhora mora no nosso... Eu vou falar por todo querida do mundo, tá? nosso A senhora mora coração. no nosso coração. É Aleluia. verdade. Não Olha, paga aluguel, Saudade nem do condomínio e Silvio, não tô com corre o risco saudade de de ser tudo. despejada. é tão Amém. gostoso isso e tão profético, Glória a Deus. porque nós que tivemos juntos lá Aleluia. no Decente, a gente de vez em quando a Oh, gente está juntos aqui e nós vivemos experiências Glória a Deus. e momentos grandiosos que cada um Glória aqui a Deus. tem um Louvado pedacinho, seja o né, nome do Senhor dessa Jesus. construção. Então, assim, é presente realmente de Aleluia. Deus, né? Glória E a a Deus. senhora é sempre muito bem-vinda, pastor. É amém. muito amada. Tá? Amém. Um Manda abraço para sua Pastora esposa. um Eliane, abraço pro Amém. meu a amigo aí, senhora tá está bom? sendo convocada, pastora Eliane, para Aí, um ó. dia que estiver por aqui para São Paulo, aparecer em Sorocaba. Olha aí, ó. Olha aí. É isso Amém. aí. E na minha casa também. Ih, rapaz. E vocês aqui, né? Olha E lá. eu já tenho uma missão. Eu vou ir com a família. Glória a Né? Deus. Em Vamos nome lá. de Jesus. É isso aí. Amém. Amém. Pega o automóvel aí e vem embora, que não é difícil de vir de carro, não. Vem É embora. verdade. Uhum. Que o grande amor de Deus, nosso Pai. Pai, Obrigado, e Jesus. toda a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei amado, Sim, papai. e toda consolação, toda comunhão, e Sim, toda Jesus. reverência ao Espírito Santo, toda Sim, Jesus. todo discernimento espiritual permaneça em nosso coração Sim, Pai. cada dia Jesus, mais, Pai. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração de todos. Beijo. E Amém. até logo mais, em Glória a nome de Deus. Jesus. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.